Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos acompanha aí do outro lado. Estamos na UniFM 107.9 com mais um Ineditados, Conversas para Além do Livro, todas as segundas-feiras das 13 às 14 horas. Você conhece o nosso espaço cultural da editora da UFSM? Nós temos um espaço com 20 lugares no formato de mini auditório que está disponível para agendamento gratuito no portal de agendamentos. Você pode logar lá com seu login e senha, escolher espaço cultural da editora da UFSM e fazer uso, seja para um lançamento do seu material, para uma discussão de um livro, para videoconferência, para fazer uma conversa com seus alunos sobre um tópico específico. Agende, ocupe nossa sala. Nós temos lá essa disponibilidade até agora para exposições. Acompanhe também as nossas redes sociais com as nossas novidades, @ineditadospodcast, @editora UFSM, @livraria e grife UFSM, @rádios UFSM, e eu sou Jéssica Dalcin, @gdalcin. Hoje nós estamos aqui com nossos novos autores da coleção Textos Introdutórios, que em seguida teremos aí novos volumes das áreas do saber para engrandecer a nossa coleção, professores Sailer Santos e professora Vânia Denise Schwad, que são da Química e vão falar aqui sobre o livro Ligações Químicas. Esse novo título que vai trazer aí mais uma abordagem para completar. A química é uma das nossas áreas fortes ali do Textos Introdutórios best-sellers. Vão vir fazer, somar a essa coleção. Vamos começar com a professora Vânia? Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Jéssica. É uma alegria muito grande estar aqui, conversar um pouquinho sobre o livro. E conta um pouco da tua formação, do teu histórico, nesse sentido da pequenina Vânia que um dia olha para a química com um olhar diferente e diz, eu acho que é isso que eu quero fazer. Eu poderia resumir a minha história começando no ensino fundamental já, com o primeiro contato com a química, e querendo ou não, a professora que inicialmente me introduziu os primeiros conceitos, talvez fez uma total diferença ali na minha vida, Depois eu saí do ensino médio e fui fazer o famoso magistério, que é o curso normal, E, em princípio, com a ideia de trabalhar com crianças de até 4 anos, E aí, chegou no final, eu pensei, bom, mas será que eu quero isso para a minha vida inteira, Eu gosto muito de criança, mas decidi fazer... decidi fazer química, que era uma coisa que eu também... um assunto que eu gostava muito. E aí, no final daquele ano, eu lembro que eu fiz o vestibular, também fiz um concurso público para trabalhar na prefeitura, Então, eu trabalhava durante o dia e à noite eu estudava, então eu pegava o ônibus todo dia, Ia para Passo Fundo, lá na UPF, Fiz minha graduação em Química Bacharelado lá e o curso lá durou 4 anos e meio. No último ano do meu curso, eu fui fazer o estágio, obrigatório do curso. E fiz um estágio no laboratório de controle de qualidade de insumos químicos. E dali, juntando a experiência, já fora da universidade, colegas que viriam fazer a prova de seleção. Aí viemos com um carro de 5 pessoas. Eu lembro que nesse carro tinha uma vaga para uma pessoa, E aí me convenceram a vir fazer a prova do mestrado. Viemos a Santa Maria de carro. Fizemos a prova, enfim, aí eu acabei entrando no ensino superior aqui na Universidade Federal de Santa Maria, E aí aqui fiz um mestrado de 2 anos, de 2007 a 2009. Em 2010 eu ingressei no doutorado. O doutorado são 4 anos. E durante esse tempo eu ainda tive uma grata oportunidade de participar de um intercâmbio fora do país, 6 meses na Alemanha. E tudo isso foi, assim, trazendo sempre mais a vontade de trabalhar com pesquisa e ensino ao mesmo tempo, Porque eu tinha uma pequena formação na área do magistério e
parecia que o ensino, né, dar aulas um dia, ainda estava para surgir na minha vida. Terminei o doutorado no início de 2014, em janeiro, né? Em fevereiro eu estava indo assumir um concurso público na Universidade Federal da Grande Dourados, e lá eu fiquei por 5 anos e alguns meses. Fiz o concurso na UFSM em 2019 e depois fui chamada, né, para trabalhar aqui, também como docente e pesquisadora dentro da universidade. E tanto aqui quanto na minha instituição anterior, eu sempre trabalhei com disciplinas iniciais de curso, né? Disciplinas de química geral, de química inorgânica, disciplinas experimentais, as áreas de química geral, de química inorgânica também. E fui percebendo assim, as dificuldades, às vezes, de alguns alunos em conseguir compreender certos conceitos. Então, quando o professor Seiler, que vai falar na sequência, né, ele viu a chamada, eu prontamente aceitei também participar, né, da elaboração desse livro. Depois a gente conversa um pouquinho mais sobre ele. Mas, assim, de vida acadêmica é mais ou menos isso, resumindo um pouquinho, né, a minha trajetória como um todo. E estou até hoje aqui, né, pretendo terminar minha carreira por aqui também, né, na universidade, fazendo pesquisa e trabalhando com docência. Que bom, muito bem. Então, professor Seiler, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, uma boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, Jéssica, boa tarde, Vânia. Bom, a minha história com a química, ela começou desde a primeira infância, digamos assim, né? Eu sempre gostei muito de ciências. Logo que começaram as disciplinas de ciências no colégio, eu sempre me interessava bastante, né? Então, eu me lembro que já na segunda série, eu sofri um acidente doméstico, eu caí de uma rede e precisei ficar um tempo em casa, né, me recuperando, né, que eu quebrei vários dentes, tudo. Foi um episódio que me deixou afastado da escola, então eu tinha que fazer os trabalhos em casa e eu tinha que fazer a pesquisa sozinho, né? Então eu pegava o material bibliográfico que tinha disponível e ia fazendo e mandando para as professoras, né? E naquela época as professoras ficaram muito admiradas, né? De eu, com 7 anos de idade, já ter, né, essa capacidade de buscar as informações e conseguir elaborar, né, alguma coisa a respeito de um conceito, né? Então... Uma autonomia também nesse sentido, assim, essa vontade. Alguém na tua família tinha alguma, por exemplo, pais professores, alguma coisa assim? A minha mãe é professora, né? Então, hoje já aposentada, né? A minha mãe é professora de português, né? Então, a gente sempre tinha bastante disciplina, né? Na hora de ir para a escola. A gente sabia que tinha que se comportar, que tinha que fazer as tarefas, né? Senão, a gente seria cobrado em casa, né? Então... Mas, assim, eu não me sentia cobrado a fazer essas coagido. coisas. Coagido. Não, para mim era natural, né? Eu ia para a escola, eu tinha que estudar, né? Então, para mim era uma coisa muito natural isso. E, assim, na minha infância também, eu gostava muito de assistir um programa na televisão que era o Mundo de Beakman. Excelente. É um programa fantástico, assim, deveriam ter mais programas como aquele ali, porque várias coisas de ciências, não só de química, mas de ciências de modo geral, eram apresentadas ali, e eu tinha muita curiosidade de fazer aqueles experimentos que apareciam lá, né? Então, eu sempre gostei muito de aprender, essa que é a verdade, né? Então, essa era a minha motivação natural, eu queria ir para a escola para aprender. Né? E nas ciências, né, especialmente a química, tem muita coisa interessante, né? Mas, bom, enfim, aí nessa época, por mais que eu já demonstrasse assim, aptidão para a parte de ciências, de modo geral, eu não tinha desenvolvido nenhum amor assim, mais profundo pela química em si, né? Isso foi acontecendo aos poucos, né? Então, à medida que a gente foi avançando no colégio, a gente foi aprendendo, foi separando as ciências, né? Eu tinha uma professora... As professoras de ciências da minha escola sempre eram muito legais, né? Eu gostava muito das aulas delas. E no meu colégio tinha a Feira de Ciências, né? Então, desde a 4ª série, eu participava das feiras de ciências.
A primeira feira de ciências que eu participei, na verdade, a quarta série nem participava, era a partir da quinta, mas eu tinha um primo que estudava um ano, né, um ano mais velho do que eu, né? Então, ele me convidou para fazer o trabalho com ele porque ele não tinha conseguido nenhum colega. Então, desde essa primeira vez aí, todos os anos eu participei da feira de ciências. Né? Então, sempre tive essa afinidade, né, de querer saber das coisas, né? Eu me lembro que o primeiro trabalho que a gente fez lá foi sobre aparelho circulatório, né? Porque o meu avô tinha problema do coração, né? Então a gente tentou aprender um pouquinho, né? Eu e meu primo. E aí depois, nos anos seguintes, com os meus colegas, eu fui fazendo de tudo um pouco. Não era de química, na verdade, a maior parte dos trabalhos, era de ciências de modo geral. Mas aí... na oitava série, a gente teve daí a disciplina de química específica. Né? Sim, porque até então eram ciências, né? Ciências como um todo. Então, na oitava série, a gente tinha a química e a física. E aí, ali eu pude aprender um pouquinho mais. Aí, me emocionei, né? Eu peguei a tabela periódica, decorei a tabela periódica na época, assim, ó, sem ninguém me cobrar nada por isso. Sim. Apenas por... Eu me diverti aprendendo, né? Então, conhecendo as coisas. Aí, eu mesmo tinha feito a minha tabela periódica, eu desenhando. Né? Eu fico pensando, né? Eu não era uma pessoa que não gostasse de estudar, mas eu tinha uma dificuldade gigantesca em química, que hoje eu olho e eu penso, mas faz tanto sentido, por que eu ia tão mal, né? E eu não sei, teve uma vez que eu zerei uma prova por causa dos spins. Eu decorei errado a ordem dos spins e, claro, eu fiz as respostas todas erradas, porque eu decorei errado a ordem. Então, a lógica da situação eu sabia fazer. Mas talvez por não compreender bem a materialidade daquilo ali, a falta de um laboratório, a falta de uma atividade em que tu enxerga, porque química está no nosso dia a dia. Hoje eu olho e penso, acho lindo, né? E eu penso que se eu tivesse, aquela velha história, né? Se eu tivesse com a cabeça de hoje, mas lá no ensino médio, entendendo, vendo a química funcionar, como é que ela funciona no nosso organismo, né? Como que ela acontece na frente dos nossos olhos, eu iria muito melhor em química, né? Mas continue. Essa é uma coisa muito importante, né? Assim, o que eu aprendia de química era puramente teórico, assim, né? Não tínhamos nas nossas escolas lá laboratórios. Eu fui conhecer vidraria de laboratório quando eu entrei aqui na graduação. Né? Então, tudo para mim era novidade. Eu fiquei impressionado. Nossa, um tubo de ensaio, um becker. Tipo, as vidrarias mais simples que podem ter no laboratório já era uma grande novidade para mim quando eu entrei aqui na graduação. Né? Então, eu entrei aqui na UFSM pelo PEIS. Né? Então, na época, a gente podia fazer o PEIS e o vestibular. Né? E aí, no último dia, que era o dia da redação, eu tinha que optar se eu ia fazer o PEIS ou o vestibular. Daí, acabei optando por fazer a redação no PEIS, que eu já tinha uma boa pontuação, né? E aí, escolhi a Química Industrial. Né? Então, uma das coisas assim, que balizou a minha definição foi as visitas na época da Feira das Profissões. Sim, excelente. Que era o que tinha aqui na universidade, né? Então, quando eu vim aqui e conheci os estandes dos cursos, né, e vi o estande da Química, eu tinha uma dúvida entre a Química Industrial e a Engenharia Química. Eu não sabia bem a diferença entre eles, né? Mas aí, quando eu visitei os estandes dos cursos aqui, eu decidi que eu ia fazer Química Industrial. E aí, fiz toda a graduação aqui na universidade, né, mestrado, doutorado aqui também. Bom, eu e a Vânia somos do mesmo grupo de pesquisa original, né? Então, a gente tem alguma similaridade na nossa formação. Eu também fiz estágio, né, no exterior, né? Na Alemanha. Eu fiquei 1 ano na Freie Universität Berlin durante o meu doutorado. Retornei para Santa Maria, defendi o doutorado, fui para Curitiba, né? Fiz pós-doutorado na UFPR. E depois fiz um concurso público e fui morar na Bahia, onde eu fiquei 3 anos como professor da Universidade Estadual de Santa Cruz, que fica em Ilhéus. E aí, depois desse tempo, teve concurso aqui em Santa Maria, né, e eu resolvi voltar para casa. Né? Então, aí, desde 2014, estou aqui como professor. Né? Nesse meio tempo, atuando aqui na docência em Santa Maria, ainda acabei participando de vários projetos de pesquisa, um deles o PRINT, né, onde eu fui professor visitante por 1 ano no Canadá, na McGill University, em Montreal.
e atuando também muito com as disciplinas básicas no ensino da graduação e também disciplinas um pouco mais avançadas na pós-graduação. E nesse tempo, acho que a professora Vânia esqueceu de comentar uma coisa dela, mas que nós partilhamos, que é a Central de Tutoria. Legal. Nós atuamos como orientadores na Central de Tutoria do CCNE, né, obviamente na área de Química, e essa nossa experiência ali, atuando na Central de Tutoria, a gente pôde perceber assim, quais são as principais dificuldades que os estudantes têm. Então, os monitores vão lá, recebem os estudantes com as dúvidas e muitas vezes nos procuram, professor, não consegui resolver este problema aqui. Daí eu vou lá, passo algumas orientações, né? Fiz também, nesse meio tempo em que eu estou atuando na Central de Tutoria, algumas escolas, né? Oficinas, melhor dizendo, principalmente para cálculo estequiométrico, que como a gente atua muito com os calouros, né, a gente recebe o pessoal muito cru, assim, com muita dificuldade em alguns conceitos que são elementares, né, para eles poderem cursar a graduação. Então, a gente atende muitos cursos de engenharias, né, então a Química Geral, né, que é a disciplina que, digamos assim, está mais atrelada ao nosso livro, ela reúne muitos conhecimentos que os alunos já deveriam ter tido um primeiro contato no ensino médio, mas que muitas vezes não chegam bem fundamentados, né? Então, aí a gente tenta fazer algumas ações para mitigar esse problema. Então, eu fiz essa oficina de estequiometria, já teve 3 edições, vamos seguir fazendo, né? Porque é uma demanda bastante recorrente. Bom, falando um pouco, começando a introduzir a questão do livro, eu fiquei sabendo, né, dessa iniciativa da universidade, dos textos introdutórios, por causa de 2 colegas minhas que participaram, né, da primeira edição, né, a professora Cláudia Barim e a professora Marta Daime, né, Marta Daime foi minha professora, né, na graduação, sempre admirei muito ela, né, e agora, né, vai ser nossa reitora. Nossa futura reitora. Nossa futura Temos reitora. Alguns episódios já com a Marta Daime e o livro O Equilíbrio Químico, que é o título delas, né, tá no nosso top vendas. Que legal. Então, vocês vão ter aí ao mesmo tempo um carro-chefe abrindo as portas, mas também um páreo duro, né? Eu participei do lançamento, né? Fiquei bastante contente com a iniciativa delas e foi uma das coisas que me motivou, né, a pensar nesse livro, né? Justamente recuperando essas informações que a gente tem da Central de Tutoria, das dificuldades que os alunos têm, eu imaginei que abordar ligações químicas de uma maneira talvez um pouco diferente da que é vista nos livros mais populares, digamos assim, nas bibliotecas das universidades, talvez a gente pudesse contribuir de alguma forma para mitigar essa dificuldade. Eu tentei fazer quase que uma transcrição das minhas aulas no livro, né, porque eu tenho muitos estudantes que às vezes me procuram assim, professor, eu gostei muito da maneira como você introduziu aquele conceito ali. Eu nunca tinha visto dessa maneira. Daí, então, busquei, né, tentar materializar o que eu trabalho em aula no livro, né? E aí, quando teve o lançamento, né, dessa segunda edição do Textos Introdutórios, eu convidei a professora Vânia, porque ela também trabalha com essas mesmas disciplinas, né? Então tem bastante afinidade com o tema, e fazer um livro de química tem uma dificuldade muito especial, que é fazer os desenhos, né? Eu sozinho não ia dar conta de fazer tudo. Daí a Vânia, como ela já tem bastante experiência na área e conhece bem o assunto, eu convidei ela porque eu sabia que ela ia conseguir entregar um material de qualidade, né? Ela divide algumas disciplinas comigo, né? Então, você fala, já que a gente trabalha junto mesmo, vamos escrever o livro junto. Claro. Né? A nossa coleção, né, Textos Introdutórios, ela tem essa característica de ser um livro de bolso, né? Então, é um livro pequeno. Não é para ser um livro grosso, né? Assim, que a pessoa se assuste com o corpo do livro, né? É para ser didático, é voltado para alunos de graduação que estão iniciando, né, as suas disciplinas, justamente para mitigar essas lacunas, mas também alguém que esteja no ensino médio ou alguém que
começou a se interessar por um determinado tema e possa ter esse suporte, né, de clarificar mesmo um conceito, alguma coisa assim mais amigável, né? E então a gente sempre coloca que quem se propõe a escrever um livro, textos introdutórios, vai ter que às vezes até dar um passinho para trás, que a gente brinca aqui que é uma humildade epistemológica de chegar assim, né? E dizer, poxa vida, em vez de ir avançando no conceito, talvez daquela especificidade que a gente fala, né, da cabeça do alfinete, não, é dar um passo para trás, para pegar pela mão aquela pessoa que em um determinado ponto ali se perdeu, né? Não conseguiu, porque tecnicamente terminou o ensino médio, haveria, digamos assim, uma plenitude de entendimento, mas a gente sabe que não é o que acontece na vida real, né? Então, de fazer quase que umas boas-vindas para quem está chegando, para dizer, não, tu não está desamparado, né? O próprio, como é que é o comitê de vocês, que é para... Agora tu me falou o nome... Central de Tutoria. Central de Tutoria. Isso, que acaba sendo uma espécie disso, de pegar pela mão para que a pessoa não perceba, às vezes, aquela sensação de abandono, de que está todo mundo andando e ela não consegue acompanhar, né? Então, parabéns pela... Até eu acho importante vocês falarem um pouco mais dessa iniciativa. Eu não sei se tem em todos os centros, mas eu acredito que não. Né? Como é que funciona ali a dinâmica? A central de tutoria eu posso falar pelo CCNE, né? Sim, porque é onde eu atuo. Nós temos ali todas as áreas, né, que existem no CCNE, nós temos vagas para tutoria, né? Então, normalmente são estudantes que já cursaram as disciplinas atreladas a essas disciplinas básicas, né? E aí tiveram um bom rendimento. Então, a gente faz um edital de seleção dos monitores e eles ficam à disposição, né? É o sistema de tutoria por pares. Que às vezes os estudantes têm um pouco de receio de procurar o professor na sala dele, né? Então, essa iniciativa ela visa colocar uma pessoa, né, um estudante também, né? Então, talvez o diálogo, até mesmo o vocabulário muitas vezes é mais parecido, fica mais fácil de fazer, né, a mediação deste processo do ensino-aprendizagem, né? Então, a central de tutoria ela fica bem na entrada do CCNE. Então, tem um espaço ali que tem todas as áreas, né? Então, cada área tem um professor responsável, né, pelos tutores. E eu, pelo menos, posso falar só pela minha parte, assim, eu costumo conversar com os estudantes que são os monitores, né? Tutores, na verdade, né? O nome mais correto. E passo um treinamento para eles. Olha, as principais dúvidas são essas, né? Então, eu peço para os tutores, quando eles recebem, né, alguém para atender ali, que faça uma listinha de quais são os conceitos que estão, né, com um maior grau de dificuldade. Né? Então, nós temos uma estatística lá, né, pelo menos da parte da química ali, quais são as áreas ou conceitos que acabam sendo, né, mais procurados. Então, um dos que era top, né, que sempre aparecia, era a estequiometria. Daí eu resolvi fazer a oficina. Daí eu tomei a iniciativa de fazer essa intervenção. Eu vou fazer uma oficina aqui e vou tentar, né, passar uma maneira diferente de fazer o cálculo estequiométrico para ver se as pessoas conseguem entender mais fácil assim. Né? Então, é uma oficina de estequiometria com análise dimensional, que é uma metodologia que, não sei o motivo, não é muito comum aqui no Brasil, né? Mas que em qualquer outra universidade, né, que vocês forem visitar no exterior, é assim que se faz. Né? Então, poxa, por que a gente está fazendo diferente aqui? Claro. Né? Então, tem alguma coisa não tá bem aí. Uhum. Então, eu procuro passar essa metodologia. Pelo que eu tenho percebido, assim, tem dado resultados. Assim, as pessoas, elas são um pouco resistentes no começo, né? Preferem fazer com a famigerada regra de 3, como eu brinco, né? Não que fazer por regra de 3 vai dar errado, mas do modo como se desenvolve a regra de 3 ali, muitos conceitos são perdidos. E aí é justamente essa parte que falta para ter a garantia que vai acertar o problema. Uhum. Então eu brinco com eles, olha, eu não estou dando mais trabalho para vocês aqui, apesar de parecer mais trabalhoso.
Só que se vocês fizerem desse jeito que eu estou mostrando aqui, vocês vão acertar. E consegue, de repente, ver qual que é o raciocínio mais completo. Exatamente. Mais completo e complexo Sim. por trás daquela... Raciocínio científico. Daquela construção. É uma construção de um raciocínio. Não só fazer porque está dado, porque mandaram fazer assim, né? Exatamente. Então, é importante ter essa dimensão que, às vezes não, para tudo aquilo que é muito simbólico, ou que a gente precisa traduzir numericamente, conceitualmente, às vezes essa base da materialidade é uma abstração, né? Exatamente. Nem sempre é preciso ter um repertório, uma maturidade até para um determinado conceito ser compreendido como atrelado a algo que existe na vida, né? Enfim, Exatamente. No mundo das coisas, né? A química, ela depende muito da interpretação microscópica. Né? Então, a gente vê um copo de água, tem que imaginar que esse copo de água ali tem moléculas de água que estão associadas umas às outras através de forças intermoleculares. Então, como é que a pessoa vai imaginar tudo isso? Né? Então, tem que ter um grau de abstração, tem que ter um processo de construção de modelos, que é, muitas vezes, não muito imediato, né? Porque a gente tem que imaginar coisas que existem, mas que a gente não enxerga. Né? Então, nesse sentido que eu tentei ali, junto com a Vânia, fazer um passo a passo no nosso livro, né? Para a gente ir apresentando os conceitos de átomos, íons, moléculas, passo a passo, para tentar facilitar para o estudante que nunca leu um texto de química compreender, né, como é que é estruturada a matéria. Né? Então, esses conceitos que a gente começa a ver já no ensino fundamental, eles permanecem e são os mesmos, né? Só que a gente vai aprofundando eles de modo a explorar mais, né? Como que eu posso manipular a química para conferir uma nova propriedade para o meu material. Né? Então, sem conhecer os fundamentos de ligações químicas, não tem como. Eu acho que a gente pode, então, começar aí agora mais para essa parte da construção do livro, né? Foram selecionados alguns conceitos para dar base. Mas como trazer... E aí eu gostaria que vocês dialogassem, porque eu entendo que é uma construção a quatro mãos, né? Como trazer uma roupagem nova ou algo com certo ineditismo para algo que é discutido desde sempre, né? Desde os atomistas, desde antes de Cristo, né? Exatamente. Como tantos livros que já falam, uns mais aprofundados, outros nem tanto, sobre o tema ligações químicas, né? E aí vocês escolhem tratar disso, porque ainda assim existe a lacuna, né? Vocês verificam no dia a dia a lacuna. Como que foi esse exercício criativo mesmo entre vocês? A professora Vânia começa. Vamos lá. Bom, vou tentar responder assim da forma mais sucinta. Eu entendo que assim esse livro ele traz uma forma mais explicada com mais palavras, usando um termo talvez mais adequado. O livro ele tem os outros livros, né, indicados como literatura, um referencial para disciplinas de ensino superior, eles têm os mesmos conceitos, só que talvez não tão explicados com tantas palavras, com talvez uma forma um pouco mais conversada, né? E que a pessoa talvez se torne mais próxima dessa leitura e talvez leve a uma compreensão mais facilitada desses conceitos. Eu, assim, opinião própria, né? Mas eu vejo ele mais nesse viés, assim. É uma leitura que você faz como se você tivesse... interagindo mais, assim, porque ela é um pouco mais detalhada, ela é mais conversada um pouco, né? Diferente de pegar um livro que é científico, né? Ele diz em poucas palavras e se você tem uma palavra ali que você tem uma dificuldade no entendimento, você já vai ter que buscar um conceito, talvez de algum termo que está ali no meio dessa explicação, desse conceito ali, para que fique bem claro. Eu vejo ele principalmente nesse viés. Assim, claro que, como o professor Sailer falou, o aluno, a pessoa que está lendo esse livro, ela precisa desenvolver uma certa visualização tridimensional, né? Imaginar uma molécula, né? E talvez chegar lá no final do livro e entender simetria molecular, que às vezes quando
quando os estudantes veem isso pela primeira vez, parece ser tão difícil, né? Mas aí depois que você passa a começar a entender, né, os mecanismos disso, isso não é aquele bicho de 7 cabeças que parece ser, né? Mas claro que isso vem de uma construção que começa lá das teorias de ligação, né? Estrutura molecular, e aí depois passa a compreender um pouco mais a simetria molecular, né? E como é que entra daí, então, essa tua facilidade, se é que dá para se dizer assim, com as ilustrações ou para compor essa parte mais gráfica, das representações gráficas do livro? As representações gráficas, elas foram feitas com todo o cuidado para que fique a informação ali também o mais clara possível, né? Porém, a gente ainda tem alguns momentos do livro que a gente sugere, por exemplo, assim, olha, se você tem um modelo molecular em mãos, faz assim, monta uma molécula e veja ela nessa direção, né? Ou, eventualmente, até algum link de algum site que possa auxiliar a visualização tridimensional, se ainda assim, né, o estudante se sentir confortável em buscar mais alguma forma de visualização daquilo e que o conceito fique claro, né? Esse é o objetivo, tentar deixar claro, tentar deixar compreendido, né? Com uma fluidez, assim, na leitura. Sei, o professor Salles pode me complementar aqui. Bom, uma das coisas, assim, que me norteou bastante na hora de fazer a montagem dos conceitos, né? A seleção dos conceitos que a gente ia colocar no livro, foi... Eu percebi que tem um gap, assim... Por exemplo, os alunos têm um tipo de bibliografia no ensino médio, né? Um tipo de bibliografia de química. Quando pega a bibliografia do ensino superior, nós temos vários títulos aqui que são excelentes, normalmente são de autores estrangeiros que foram traduzidos para o português, né? Eles são livros que trazem os conceitos de modo mais imediato, né? Então, assim, já se pressupõe que determinados pontos foram bem trabalhados, que o estudante tem aquela base pronta, e aí já se coloca, né, um assunto um pouco mais avançado. Então, a sensação que eu tenho quando eu pego um livro desses mais comuns, que até estão citados na nossa bibliografia de referência ali, eles trazem muita coisa assim, sem essa delicadeza, digamos assim, de perceber que talvez aqueles fundamentos não tenham sido bem absorvidos no ensino médio. Então, os livros já partem do pressuposto que o ensino médio está completinho ali e dali para frente. Né? Então, o nosso texto, ele pode ser, até certo ponto, se a pessoa realmente teve uma escola muito boa no ensino médio e pega o livro, ele vai achar talvez um pouco enfadonho, porque ele vai trazer os conceitos explicadinhos ponto a ponto. Né? Então, talvez a pessoa que tem uma boa formação não precise do livro. Mas agora aquela pessoa que não conseguiu absorver o conteúdo do ensino médio e que cai aqui no FSM, entra lá na Química Geral, essa pessoa vai tomar um susto. Né? Então, o livro é para talvez diminuir esse susto. Né? Então, a gente vai apresentando os conceitos de modo assim, bem passo a passo, bem pormenorizado. Né? Que aí... traz um pouco mais de compreensão. Uma das coisas que eu percebi atuando na central de tutoria é uma dificuldade que os estudantes têm na hora de escrever as fórmulas, é porque eles não conhecem os modelos de ligação. Eles veem uma fórmula química lá e não sabem se é uma molécula, se é um íon, né? Tem essa dificuldade. Então, essa dificuldade ela vem lá do ensino médio. Não... tipo, se um professor mais rigoroso de química geral diz, eu não vou perder tempo explicando isso, porque... Isso aqui já era para saber, cai no vestibular. Né? Exato, então... isso que essa lacuna que eu percebo, assim, pelo que tu fala, são questões que já foram abordadas em termos até da própria seleção, né? Que por algum motivo o estudante conseguiu passar com a lacuna, ainda assim, e talvez na segurança de que deu isso por dado, por resolvido, e daí se depara com isso aqui. Então, em um dado momento, a pessoa pode ter esse susto, né? Se olhar e dizer, nossa, mas eu achava que eu era bom nisso. Eu achava que estava tudo bem, né? Acontece. Então, aí vem como se pisasse em falso, assim, né? A pessoa está com uma segurança, alguma coisa assim, e de repente parece que lhe puxaram o tapete, né? Exato. O primeiro semestre ali, ele é uma frustração muito grande para muitos estudantes, né? Porque justamente...
eles acham que chegaram com uma base boa e quando percebe, né, talvez não era tão boa assim, e aí tem que correr atrás de muita coisa. E aí tem que ter alguma coisa para dar suporte, né? Então, um estudante que tem essa defasagem e pega ali uma bibliografia básica de química nível de ensino superior, não vai conseguir desenvolver, não vai conseguir recuperar, né? Então, o livro, ele vem com esse intuito, né? Ele não é a gente não aprofunda muito os conceitos ali. A gente trabalha a gente segue rigorosamente, né, a ideia que tem texto introdutório. Né? Então, a gente trabalha os conceitos básicos até certo limite. Né? Então, esse limite é quando o conceito fica um pouquinho mais complicado, a gente já não trata ali. Né? Porque a ideia é fazer justamente uma introdução, talvez até uma ponte. Né? Uma transição. Uma transição mais tranquila, né, do ensino médio para o ensino superior. Né? Então, para auxiliar quem tem um pouco mais de dificuldade. Então, nós tentamos, né, fazer um texto bem explicadinho, né, passo a passo. Até, às vezes, eu acho que tem coisa explicada demais que poderia ter sido resumida. Mas, enfim, o intuito olha, nunca estudei química na minha vida. Beleza, tá aqui o livro. Né? Mas eu acredito que seja importante por dois motivos também. Primeiro, se isso é muitas vezes tratado na sala de aula de vocês, por essa necessidade que já se avaliou, pode se tornar um livro-texto, como se fosse um livro-texto da disciplina. Sim, né? sim. Algo assim, para fazer justamente quase que umas boas-vindas ali ao aluno que está chegando. Ao mesmo tempo, não exclui que seja trabalhado, por exemplo, no ensino médio. Sim. Né? Porque a proposta da editora, quando criou essa linha, era justamente fazer o trabalho para que alguém que está curioso pelo tema e pudesse se interessar, às vezes até sem ter entrado ainda. Essa fase que o estudante está procurando algo, né? Está em dúvida de algo. Não, de repente, pega várias coisas que são bastante introdutórias, que vão ser esses conceitos básicos lá dos respectivos cursos, e consegue ter um vislumbre, talvez, né, do que lhe agrada mais até, porque daí é muito subjetivo também, né, de fazer uma leitura e dizer, não, eu gosto desse caminho e prefiro esse do que aquele, né, então, mas acima de tudo precisa ser compreensível, né, então eu acho que explicar demais nunca é demais, né, é melhor explicar demais do que de menos, para que a pessoa consiga ir tateando, né, nesse espaço que, para muitas pessoas, esse espaço da universidade é um espaço muito sonhado, né, e muito batalhado. E aí a pessoa entra e, poxa vida, não estou conseguindo. Ou, né, se decepciona com o curso, ou achei que era isso, e daí vai largar, vai fazer. Quer dizer, a gente lida com muitas realidades aqui dentro. Né? Sim. Então, eu acho que toda essa coleção, até pela praticidade, ela é pequena. Eu acho que ela é muito amigável em vários aspectos. Assim, ela é muito bonitinha. Sim. Né? Eu fiquei bem feliz quando mandaram para mim as provas. Ela é ali. Acolhedora, eu acho que é o termo que eu estava procurando. Ver a concretização do trabalho, de escrever, de elaborar figuras, né? É bem interessante, né? Mas ficou muito bonita a capa, né? Também, que o pessoal lá da editora fez. Mas, assim, gostaria, né, de convidar todos a dar uma espiadinha, né? Ver se gosta ou não gosta, né? Mas, enfim, o trabalho que foi feito com o intuito de fato, tentar auxiliar os estudantes, né? E só para dar um gostinho, então, até porque a gente já está indo para a nossa terceira parte, assim, terceiro terço do programa, um resuminho, o que são ligações químicas? Que a gente está falando de ligação química até agora e não deu assim o conceito mais introdutório, né? Que é uma coisa que eu acho muito legal, que a gente pode ver por tudo, né? Bom, tudo é química, né? Tudo é química, Tudo é exato. química. Então, a gente vê aqui diferentes substâncias que estão prestando para a gente diferentes aplicações. Cada uma delas tem uma estrutura química bem definida. Né? E o modo como essa estrutura química fica agregada depende do modo como os átomos estão interagindo. Então, o estudo das ligações químicas é justamente isso, tentar entender como é que os átomos interagem entre si. Né? Por que o carbono pode ser utilizado para fazer os polímeros que a gente utiliza, né, hoje em dia? Por que o selênio ou outros elementos
são utilizados para fazer semicondutores. A gente precisa estudar a maneira com a qual os átomos se associam. Então, o universo das ligações químicas é isso, estudar essa interação entre os átomos para produzir novos materiais. Então, se a gente vai pensar hoje em nanotecnologia, nanociência, que todo mundo fala de nanopartículas, etc., tudo isso tem que saber primeiro ligações químicas. Eu quero fazer uma nanopartícula de um semicondutor para fazer um catalisador. Eu tenho que estudar ali na teoria do orbital molecular para ver como é que as bandas se formam, etc. Então, ligações químicas está diretamente relacionado com o potencial de aplicação de um determinado material. Então, eu só posso saber, por exemplo, que um vidro vai ser um vidro, vai ser transparente, com determinadas características, se eu conhecer o modo com o qual os átomos estão associados. Porque isso muda a forma como eles se comportam, né? Isso. Então, o comportamento modifica muito. A gente fala do ambiente químico, Então, um átomo, se está cercado por outros, esse ambiente químico ao redor dele é diferente se a gente tocar um átomo só. Imagina se a gente tocar mais de um. Então, a compreensão de como os átomos se combinam, de como eles se distribuem no espaço, é de fundamental importância para a gente entender as potenciais aplicações. Então, por isso que o livro traz essa parte de ligações químicas, que seria uma coisa mais genérica, e ele termina com a simetria molecular. Então, a gente junta vários conceitos ali de como os átomos podem se combinar, se é uma ligação iônica, se é uma ligação covalente, se é uma ligação metálica, e cada uma desses modelos de ligação vai trazer implicações geométricas, que nós vamos estudar na simetria molecular. E lá na simetria molecular tem... a simetria molecular por si só daria um novo livro, que quem sabe a professora Vânia quer escrever. Talvez... É sempre bom, Eu acredito que se existe, assim como nós viemos conversando até agora, se existe uma demanda já observada, porque aí, indo para o trabalho pedagógico que vocês têm feito, principalmente aí o professor Seiler ali com as monitorias, o que vocês identificaram ali não deixa de ser um grande funil de termos, em que, de repente, claro, podem se derivar dali outros textos introdutórios, ou não também, fazer um compilado de outras coisas, porque se são... Eu já fico pensando lá para o lado da educação, que talvez se alguém da pedagogia ou da área da educação como um todo fosse ali trabalhar com você, já é ter um material para uma pesquisa em termos metodológicos, porque não deixa de ser algo que está sendo modificado ali no cotidiano, com base na necessidade que tem surgido do grupo dos estudantes, o que é muito importante, mais do que um grupo de docentes, ou como muitas vezes a gente vê, um regramento que vem de cima, a coordenação do curso, ou o colegiado, que determina que as disciplinas vão funcionar assim, assado, é o aluno que chega e diz, não, o meu input, a minha necessidade está sendo essa aqui. Então, descentra também o olhar dessa instituição que vem de cima para aquilo que o aluno traz como necessidade, que eu acho que é super importante. E toda a linha textos introdutórios não deixa de ser um pouco isso também, de fazer enfim, como já falamos nesse acolhimento. Algumas palavras finais? O que gostariam de relatar, de deixar como até uma mensagem, se as pessoas quiserem também se aproximar dos grupos de pesquisa de vocês, como lhes encontrar? Eu só queria fazer um breve comentário sobre também uma das coisas que norteou a montagem do livro, foi o tempo que eu participei do núcleo docente estruturante. Viu? Então, a gente legal, teve legal. uma reforma curricular bastante grande, principalmente nas áreas da química, e eu fiquei como responsável pela minha sub-área, que é a química inorgânica, Então, que conversa com esse comentário que eu acabei de fazer aqui. Por isso que eu trouxe, Aí, então, justamente, quando a gente foi fazer a reforma, eu pensei assim, não, a gente precisa organizar esse conteúdo de uma maneira diferente do que vinha sendo ministrado. Então, a gente tem disciplinas agora, digamos assim, mais funcionais, elas têm uns nomes bem específicos para talvez transmitir para o estudante a ideia do que ele vai ver naquela disciplina.
né? Então, uma das disciplinas que está envolvida com o conceito do livro é Química Inorgânica Estrutural. Né? Tem a estrutura química da matéria, que é do primeiro semestre. Elas têm os nomes bem parecidos, né? Mas cada uma delas tem um papel diferente no curso. E ambas são atendidas por esse texto que a gente produziu aqui. Né? Então, uma das coisas que nos ajudou assim, a compor o livro foi justamente ter o conhecimento da reforma curricular que foi feita e essa distribuição diferente das disciplinas. Então, a gente conseguiu produzir um texto para atender essa nova demanda. Né? Sim. Excelente. Pois é uma necessidade de revisão constante, né? Sim. Porque o público... E aí, também, se nós formos por esse caminho, daria um outro episódio. Mas as próprias redes sociais e questões de banalização de situações que nós entendemos que cientificamente não são acuradas, mas que são muito divulgadas. E aí é muito difícil fazer com que algumas questões científicas sejam trabalhadas adequadamente ou o interesse sobre elas seja renovado, porque em dado momento parece que tudo pode, né? Algumas confusões que são também plantadas meio que propositadamente, né? Nesses conceitos. Então, é difícil, muitas vezes eu penso, né, nesse público jovem que vem chegando, fazer uma seleção mesmo crítica, né? Porque são jovens, adolescentes que estão entrando no mundo. E daí eles são recepcionados por uma bagunça conceitual, muitas vezes, né? Que causa essa desinformação. E daí é difícil botar o foco naquilo que realmente é importante ou não. Eles ainda não têm, né, nem maturidade, nem vivência ainda para fazer esse tipo de distinção, né? Mas daí, enfim, é uma outra... Dá um outro episódio. Dá um outro episódio. E agora, gente, com inteligência artificial ainda, eu já fico... Eu já estou com dificuldades também para ver o que é verdade e o que não é. Então... Tá cada vez mais difícil, né? E até uma das coisas que me motivou justamente foi essa, né? A gente pegar e produzir um livro, né, com referências adequadas. Então, para fazer essa ponte para quem tem dificuldade. Então, a pessoa pode pegar o livro e ter certeza que a informação ali, ela ela está referendada, né? Então... é preferível consultar um livro oficial do que pegar uma página da internet aí que talvez não seja tão acurada assim a informação, né? É importante fazer essa reflexão porque muitas vezes, em vários momentos da história, porque o livro vai deixar de existir, ou o livro... Não, nunca se consumiu tanto livro. Porque cada vez mais aquilo que está referendado, que está produzido dentro de uma instituição... reconhecida, é realmente o que vai dar confiabilidade para as pessoas, né? Então, parabenizo aos autores aí por terem essa publicação aí pela nossa editora. Em princípio, nós teremos lançamento na Feira do Livro, né? Isso. Então, quem nos escuta, depois nós vamos fazer um episódio mais dedicado à Feira do Livro, mas já é possível deixar agendado aí nos seus calendários. A nossa Feira do Livro de Santa Maria se inicia no dia 22 de agosto e o dia dos lançamentos da editora vai ser na tarde do dia 3 de setembro, a partir das 16 horas. Então, todos que nos escutam são convidados, né? Os autores estarão presentes fazendo autógrafos, tirando fotos. Né? Costuma ser um momento de muita alegria as nossas feiras do livro, de muito movimento. Vamos torcer que faça uma tarde ensolarada, que em agosto tem sido mais fácil do que quando a feira era em maio, né? De ter um dia mais claro. E temos juntado a nossa Feira do Livro do ano passado. Foi, assim, emocionante, por falta de termo melhor, assim, porque tivemos suporte de pessoas, nós tínhamos recém passado pelas enchentes aqui, né? Então, teve um movimento muito importante de gente que foi lá brindar conosco essa recuperação e tivemos, foi uma tarde, assim, muito bonita e com filas e participações especiais. Esperamos que esse ano seja igual, né? Ou melhor. Estamos ansiosos já. Então, muito obrigada, professora Vânia. Muito obrigada pelo convite. Esperamos estar aí trazendo uma boa literatura aí para todo mundo. Professor Seiler. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui, né? E espero que a nossa obra possa contribuir aí para quem tem um pouquinho de dificuldade em química ter um aprendizado mais fácil. Muito obrigado. Muito bem.
Nos acompanhe nas nossas redes, @ineditadospodcast, @editora UFSM, @livraria e grife UFSM, @rádios UFSM. Eu sou Jéssica Dalcin. Um grande abraço e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.